compartilhar com vocês o pouco do que eu aprendi durante esse tempo em que eu venho aí na doutrina espírita, procurando aprender, procurando absorver os ensinamentos de Jesus, compreendê-los com mais profundidade na minha vida. E é um prazer e uma alegria enorme de estar aqui com vocês hoje. E eu venho trazer esse tema, esses bons espíritas e verdadeiros cristãos, porque é um tema que muito toca o meu coração. E eu peço licença a todos, e principalmente a Jesus, para poder falar sobre esse tema e também entender mais sobre esse tema. Porque ele, nesse momento, no momentos atuais que nós estamos vivendo, principalmente no momento em que a Terra, o planeta está passando, é de relevância e urgência muito grande para todos nós. Realmente exemplificarmos o cristianismo nas nossas vidas, sendo bons espíritas, porque, como nós vamos ver nessa mensagem muito feliz que o codificador nos trouxe lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós vamos buscar refletir com um pouquinho mais de cuidado sobre essa mensagem, nós vamos ver que Kardec foi muito feliz, né, de ter trazido essa mensagem. Com certeza foi inspirado pelos espíritos superiores, porque nos deixou um caminho, nos deixou regras, nos deixou muitas dicas, né, muitas explicações que vão nos auxiliar a sermos realmente bons espíritas, que nos ajudam a auxiliar, nos ajudam a sermos bons espíritas e a seguirmos o que Jesus nos ensinou lá no Sede Perfeitos, porque Jesus nos ensinou esse caminho. Mas, como o Espiritismo, essa bênção nas nossas vidas, ele vem de uma forma mais simples, mais fácil, explicar melhor para todos nós, para que nós possamos realmente entender, compreender e sentir no coração. E esse é o objetivo específico da nossa conversa essa noite, que é entender bem o que significa saber e sentir, o que significa fazer essa ponte, porque muitos de nós já lemos esse texto várias vezes, na verdade. Nós já ouvimos várias palestras referente a isso. Eu, só para conseguir entender melhor e refletir melhor sobre esse tema, assisti entre 3 ou 4 palestras de outros expositores para que eu me inspirasse mais, para me auxiliasse a ver outros ângulos que talvez eu não estivesse conseguindo enxergar. Então, nós já estudamos muito esse tema, mas o quanto nós já sentimos desse tema no nosso coração? O quanto o cristianismo e o espiritismo têm nos auxiliado na nossa transformação moral. E é com essas questões e com outras que eu gostaria de trazer agora que eu gostaria de iniciar a nossa conversa. E eu gostaria de reenfatizar que essa é a minha maneira de compartilhar meus ensinamentos. Eu gosto de fazer como se fosse uma roda de conversa, onde eu vou fazer perguntas para vocês, eu vou abrir de vez em quando aqui perguntas, e eu gostaria muito que vocês pudessem participar, trazendo as suas ideias, as suas reflexões a respeito das perguntas que eu vou trazer. E isso vai fazer com que as nossas reflexões fiquem até mais dinâmicas, né? Que fique realmente uma reunião fraternal, onde nós compartilhamos conhecimentos, reflexões e nós aprendemos uns com os outros. Pode ser? Muito bem. Então, não precisam levantar a mão, não precisa pedir nada, não precisa colocar no chat, porque vai ser até complicado para eu enxergar, mas eu gostaria só que vocês abrissem o microfone e falassem. Combinado? Então, vamos lá. Eu gostaria de trazer, primeiramente, algumas questões autorreflexivas, para que vocês pudessem buscar dentro da intimidade de vocês o que vocês entendem nesse tema, o que vocês gostariam de saber mais sobre isso, o que vocês já sabem sobre isso, porque
é como Sócrates fazia. Não que eu tenha a intenção ou a presunção de ser como Sócrates, mas eu gosto dessa maiêutica socrática de perguntar antes de eu trazer qualquer informação, eu perguntar o que você já sabe sobre isso, porque daí a partir disso a gente já vai construindo, não é verdade? Mais informações a gente vai entendendo mais. Então, mas eu não preciso que vocês me respondam essas perguntas. Eu gostaria apenas que vocês refletissem sobre elas dentro de vocês mesmos, tá? Então vamos lá. Primeira, como tenho estudado o Evangelho e a doutrina espírita? Eu tenho sentido a mensagem tocar meu coração? Os ensinos do Espiritismo têm me auxiliado a me reconhecer e ao próximo, reconhecer o próximo como um espírito imortal, um irmão, uma irmã em humanidade? Eu tenho me permitido sentir aprendiz da vida, que se esforça para exercitar as virtudes no meu dia a dia? Como tenho visto as minhas tarefas na casa espírita? Apenas como um trabalho qualquer ou uma oportunidade de aprendizado e renovação? Então, meus amigos e minhas amigas, reflitam sobre isso na intimidade de vocês, com verdade e com amor. E caso vocês tenham alguma dúvida referente a isso, se durante a minha preleção, durante as minhas reflexões, alguma dessas questões não foi plenamente respondida, fiquem à vontade para a gente conversar mais e me perguntar, tá bom? Bom, a partir daqui eu gostaria de trazer uma mensagem do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade que foi prometido por Jesus, lá no Evangelho de João, que ele dizia: Eu vou, mas eu mandarei um Consolador, o Espírito de Verdade que ficará com vocês até o final dos tempos, que ficará para sempre com vocês. Quando eu comecei a fazer preleções espíritas, há algum tempo já, eu sempre tinha uma dúvida se eu estava fazendo a preleção de uma forma que eu estivesse consolando e esclarecendo as pessoas que estivessem me ouvindo. E numa conversa com um amigo em comum, que eu acredito que seja da maioria de vocês aqui, o Lacordaire, nós estávamos conversando sobre gratidão. E aí eu falei: Nossa, Lacordaire, eu fiz uma palestra sobre isso. Aí ele falou: É mesmo? Eu falei: Fiz. Eu usei aquela obra da Joana de Ângeles e de Valdo, que é a Psicologia da Gratidão, né? Eu falei sobre isso, falei sobre aquilo. Eu trouxe um final falando dos benefícios científicos, né? Da gratidão nas nossas vidas e tudo mais. Aí ele falou: Ah, é? Manda para mim, que eu quero dar uma olhada, talvez sirva para mim, para que eu estou trabalhando nesse tema. Eu falei: Tá bom, mandei para ele. Depois de algum tempo, ele entrou em contato comigo. E de uma forma muito amorosa e muito carinhosa, ele falou: Soninha, quando você for fazer uma palestra, sempre comece falando de Jesus e termine falando de Jesus. Eu nunca mais esqueci esse conselho amoroso do Lacordaire. E desde então, eu sempre trago, no início das minhas palestras, alguma fala, algum ensinamento do mestre e termino também com o ensinamento dele. E hoje não vai ser diferente. Mas hoje eu vou trazer Jesus como Espírito de verdade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 6, no item 5, ele, como Espírito de verdade, nos ensina: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram.
Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes os clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Então, a vinda do Espírito de Verdade foi anunciado pelo próprio Jesus, lá em João. E ele vem como o próprio Espírito de Verdade. Ele volta de novo para nós. E como que nós sabemos disso? Bom, na obra de O Missionários da Luz, não sei se todos já leram, André Luiz, ele comenta sobre uma reunião na dimensão espiritual com o mentor Alexandre. E o mentor Alexandre, ele está reunido com muitos médiums, é uma reunião muito grande. Médiuns encarnados em desdobramento do sono e médiuns desencarnados, que estavam se preparando para reencarnar. E ele então diz de forma muito clara, muito nítida, o Espírito de Verdade é o próprio Jesus. E nós vemos isso também explicitado lá na obra do Livro dos Médiuns, onde Kardec vai trazer várias mensagens do Espírito de Verdade, confirmando que ele é o próprio Jesus. Então, aqui é Jesus falando para nós espíritas: amai-vos. Ele nos fala o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento, ou ensinamento, é semelhante àquele que ele deixou antes de partir, quando ele diz para os discípulos, que está lá grafado em João: eu me vou e eu vos deixo um outro mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, de novo, ele traz o seu ensinamento maior, que é a lei do amor, para nós praticarmos o amor. Nessa mensagem específica, ele nos deixa esse ensinamento como um convite. Que tipo de convite é esse? Alguém sabe dizer? Dos dois verbos que ele utiliza, amai-vos e instruí-vos. Que tipo de convite é esse? É uma convocação. Isso mesmo, isso mesmo. É um convite de convocação, Leila, diretamente às nossas consciências. Então, ele nos traz, em primeiro lugar, o amai. Em segundo lugar, o instruí-vos. E esse instruí-vos, que tipo de instrução é esse que ele nos orienta aqui? É apenas ler todas as obras espíritas, ler o Pentateuco, ler as obras idôneas? O que vocês acham que é esse instruí-vos? Vivenciar, não é? As Exatamente. próprias obras, né? É buscar conhecê-las, senti-las no coração E e vivenciá-las. buscá-las. É. Exatamente. E ele fala aqui que no cristianismo encontram-se todas as verdades. Então, essa instrução aqui, esse instruir-vos, é instruir sobre o quê? Quais são as verdades que estão no cristianismo? Conhecereis a As verdade E a vos verdade libertará. libertará. É. As São as leis leis. divinas. As leis divinas. Exatamente. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Por quê? Porque Jesus, ele não só ensinou as leis, como ele praticou-as de todas as formas. É. E ele praticou a maior lei, que é a lei de amor. E aí ele coloca, são de origem humana os erros que neles se enraizaram. Esses erros que estão no cristianismo, que foram de origem humana, é porque nós não fizemos como a Terezinha nos falou aqui. A instrução que nós fizemos foi só de intelecto e muitas vezes nós desvirtuamos, nós usamos de sofisma sobre a mensagem de Jesus para que nós pudéssemos fazer aquilo que a gente queria fazer. E realmente não amamos.
não nos instruímos com o coração, com a mente e o coração. E aí ele traz o Espiritismo, o Consolador prometido vem e nos fala: além túmulo, não tinha nada. Pensávamos que o nada, muitas pessoas ainda pensam que é o nada que nos espera além túmulo. Mas as vozes do além túmulo vêm nos acalmar, vêm nos dizer: nada perece. Que tipo de mensagem é essa que o Espiritismo nos traz e que nos faz tão bem o coração? Saber que o nada não existe, que É o um além túmulo, consolo. consolo, o próprio Consolador, na é verdade? Então ele diz: irmãos, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O que é a impiedade? É a falta do quê? O próprio nome, né? A própria palavra diz. Falta Perdão. de piedade. Perdão também. Da compaixão, né? É a falta da compaixão. Sedes os vencedores disso. Exatamente, Leila. Compaixão. Compaixão que, segundo Lázaro, lá no capítulo 13 do Evangelho, no item 17, nos fala que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Fora da caridade não há salvação. Então, a busca de nós nos vencer ou superar a nossa falta de compaixão e buscarmos praticar isso em nossos corações, o amor e a compaixão, e ao mesmo tempo buscando investigar essas verdades, conhecer essas verdades para que nós não nos deixemos enganar mais pelos erros humanos que se enraizaram no cristianismo. Faz sentido para vocês? Sim. Muito bem. E eu acho até, Sônia, que porque a gente sabe que muita terminologia é usada, né, dentro do, né, do próprio Evangelho, né, que foi escrito há tantos anos, hoje a gente substitui um pouco, né, Uhum, e assim, muito ligado também a a psicologia consciencial, e etc., quando a gente fala em piedade e uhum, compaixão, né, a gente tem um pouquinho de diferença, né, porque a compaixão ela vai englobar realmente a virtude, né, e uhum, mesmo que fale que a piedade é uma virtude, a gente sabe que é muito mais ligada na compaixão do que a piedade por nós ainda nesse nível evolutivo que entendemos, né? Ah, eu tenho a piedade ali, eu tenho dó, né? E não é a mesma coisa, né? A dó uhum, da compaixão é muito diferente, né? Então acho que uhum. valia a gente diferenciar, né? O que realmente está trazendo é muito mais ligado à compaixão. Verdade, Cris. Gratidão pelo lembrete, porque realmente a gente mistura essa palavra, a gente mistura piedade com dó, né? E a Uhum. piedade aqui, como o próprio Lázaro deixa claro no Evangelho, é a virtude, Da né? compaixão, Da né? compaixão, que mais nos aproxima dos anjos, Dos anjos, né? exatamente. Então, para Bacana. que nós possamos desenvolver essa virtude, né? A dó não se encaixa, porque a dó é se sentir superior ao outro, Sim. né? E a Uhum. compaixão é você sentir a dor do outro, mas você envolvê-lo com todo o seu amor e sabendo que essa pessoa e que nós mesmos, é importante nós termos compaixão também por nossas fragilidades e nos Uhum. acolhermos, Uhum. né? E é até interessante quando a gente pensa, né? A autopiedade é muito mais ligada à vitimização, que é um movimento, né, Egóico, egóico, que não realmente nos transforma, do que a compaixão, né? Então exato, é, exatamente, que nos transforma é a compaixão. é, Muito perfeito. bom, Gratidão. excelente, eu que agradeço. Então, nós vamos agora refletir um pouquinho como que é esse instruir-vos aí, que a Terezinha falou que é o vivenciar. Como que isso acontece, né? Então, nós vamos buscar uma ajuda do nosso querido Espírito Honório,
né, que escreveu essa obra lindíssima chamada Eu, Espírito Imortal, uma jornada do ser humano na descoberta da sua imortalidade, e o quanto é importante nós descobrirmos essa imortalidade. Então, nós vamos refletir essas dimensões aqui do ser humano, que é o ser, nós espíritos, né, nossa essência divina, o pensar, o fazer e o sentir. Então, as quatro dimensões do ser espiritual. Como que isso funciona? Né? Como que isso se dá para que a gente possa realmente investigar, né, instruirmos a respeito das leis divinas de uma forma completa, como nos foi indicada pelo Mestre Jesus e exemplificada por eles. Então, eu gostaria de trazer uma pergunta inicial: quem nós somos? E para que nós existimos? Somos filhos de Deus, aprendizes da vida, não é? Excelente. E para que nós existimos, Terezinha? Nós existimos para o amor e pelo amor. Para manifestar o amor de Deus, né? Isso, Né? por que que ele nos criou? Por amor, Sim, né? sim. Então, é isso aqui, praticamente, você respondeu. Você decifrou essa figura. Por quê? Somos um ser filho de Deus. Essa figura que está aqui no meio, esse ser, representa o Filho de Deus, o Espírito imortal. E para que nós existimos? Para cumprir essas outras dimensões, para desenvolvermos o nosso intelecto moral, através do pensar, do fazer e do sentir. Isso. Né? Então vamos pensar um pouquinho em cada uma dessas pontas aí, né? Se nós estamos aqui para cumprir com o nosso compromisso, que está lá exarado na questão 115 do Livro dos Espíritos. Alguém lembra? Questão 115? Questão tronco? Deus criou todos os espíritos simples Ignorante. ignorantes. Isso. Pode falar, Mariana. Eu sei que você sabe de cor. É isso. Deus dos Né? espíritos ignorantes. E nos deu uma missão, né, para gradualmente chegar Uhum, a ele. exatamente. A fim de chegarmos progressivamente, gradualmente, Uhum. aonde? Perto de Deus. Como? Pelo conhecimento da verdade, que são as leis Ex- divinas. exatamente. Então, 115, a questão 115 do Livro dos Espíritos, elas nos respondem exatamente essas duas questões: quem somos e para que existimos. Né? Então, vamos entender como que nós fazemos para conhecer essas leis divinas, para nos aproximarmos de Deus, porque através do conhecimento da verdade e da conexão com elas é que nós vamos desenvolver as virtudes. Desenvolvendo as virtudes, nós vamos estar fazendo o quê? Manifestando exatamente o que a Terezinha falou, o amor de Deus em nós. Então, nós estaremos o quê? Nos aproximando de Deus. Então, para a gente entender melhor, o que é o pensar? Segundo Honório, é fundamental que o espírito imortal compreenda o funcionamento dos seus pensamentos e exercite o pensar de maneira imortal. Porque o pensar, como ele diz, é uma habilidade espiritual, é uma força psíquica do espírito. O ato de pensar expressa um dos primeiros indícios da consciência. Aprimora-se no tempo, na condição de raciocínio e abstração. Então, buscar canalizar o saber, o pensar, na promoção das leis divinas no ser, desenvolvendo o ser, é a nossa tarefa maior com relação ao pensar. Então, é o pensar raciocinando, abstraindo, mas na busca de entender melhor as leis divinas na promoção do ser imortal. Esse é o fundamento da questão do pensar. Investigando as leis, que é a verdade universal, e também a busca de entender a nós mesmos,
Qual é a nossa verdade? Como eu estou? Quais os sentimentos que eu ainda tenho com relação à vida, com relação a mim mesma? Negativos e positivos e de qualidade. O que eu posso melhorar em mim? Sempre com verdade e com amor. E aí nós vamos buscar a dimensão sentir. O que é a dimensão sentir? Somente a verdadeira busca do sentido de si mesmo na vida pode promover a evolução de fato para aproximar a criatura do Criador. O que isso quer dizer? Qual o papel da dimensão do sentir no espírito imortal? Aproximá-lo do Criador. Co-criar com o Criador. E a gente só co-cria com o Criador quando nós estamos alinhados com o nosso ser, que é a nossa dimensão consciência divina. Que aí nós vamos co-criar o belo, o bom, o que está alinhado com a criação divina. Porque o conhecer, meus irmãos, conhecer a informação, ela vai só alimentar a nossa inteligência, o nosso cognitivo. Mas entender qual o sentido dessa informação em mim, isso sim que vai trazer propósito para a minha vida. Isso, e o propósito que vai me transformar. É o sentir qual o sentido dessa informação na minha vida é que vai me promover na vida, é que vai me transformar. Porque só o saber não transforma ninguém. Nós viemos há muitos e muitos séculos sabendo, 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 mas sem sentir, nós não nos transformamos. Então, nós temos a dimensão do fazer. O que é o fazer? A dimensão do fazer é a conexão da criatura com o Criador nas incontáveis realizações evolutivas para a planificação dos sentimentos. Então, o que é o fazer? Tudo que o espírito faz, tudo que o espírito imortal faz, seja em qualquer contexto, família, trabalho, trabalho voluntário, social, as leis divinas estarão interagindo com o ser humano, com o ser. Nós estamos em intensa conexão com as leis divinas. Estejamos conscientes disso ou não. Elas estão sempre agindo em tudo o que fazemos, em tudo o que sentimos, em tudo o que pensamos. Porque elas estão onde? Na consciência, né? Na consciência. Onde nós vamos ver isso? Lá no Livro dos Espíritos, questão 621. Onde estão as leis divinas? Na consciência. Então, elas estão o tempo todo interagindo conosco. Por isso que nas mínimas coisas que nós fazemos ou nas mais grandiosas, estaremos sempre tendo todos os registros de tudo que fazemos na nossa consciência. E a planificação dos sentimentos, ela se faz através da dimensão do sentir, do fazer o exercício do pensar, conectado ao sentir, entendendo o significado dessa informação na minha vida, porque a informação só me informa, não me forma, não me transforma. A reflexão que eu faço desse saber na minha vida, sempre relacionada ao ser, é que vai fazer com que eu sinta-me criatura do Criador, e aí eu vou agir conforme o Criador quer para mim, nas incontáveis realizações que eu fizer da minha vida. Eu vou fazer boas escolhas porque eu vou estar consciente de quem eu sou. E aí, consciente de quem eu sou, eu vou buscar sempre agir de acordo com as leis de liberdade, de responsabilidade, de causa e efeito, de justiça, de amor, de compaixão. Porque eu sei que tudo que eu faço me trará consequências. E as consequências que eu quero para mim, quais são? As agradáveis ou as desafiadoras? Então eu vou pensar e eu vou sentir o que Deus quer para mim. O que Deus quer para nós?
Sejamos felizes, né? Sejamos felizes. Então, eu vou fazer decisões, escolhas, para que eu também seja feliz. É, Não é verdade? é, E aí, aquele ensinamento que Jesus deixou lá na oração do Pai Nosso para nós, seja feita a é. vossa vontade. Nós vamos nos conectar a nossa força autoevolutiva com a força do Criador. Vou fazer então a religação, a conexão com as leis divinas da minha consciência e a conexão com Deus. E aí eu vou sempre buscar fazer a vontade de Deus, como Jesus fez lá na oração do Horto das Oliveiras. Seja feita a vossa vontade, Pai. Ele nos exemplificou isso, né? É. E aí nós vamos então entender que para que nós possamos realmente buscar essas quatro dimensões, nós estamos, na verdade, desenvolvendo o nosso intelecto moral. No pensar, no intelecto, no moral, no sentir e no fazer, sempre alinhado ao ser. E nós vamos trazer, então, vamos buscar uma ajuda com Emmanuel, lá na obra Pensamento e Vida, capítulo 4, onde ele fala sobre as duas asas que conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Ele vai nos dizer que uma dessas asas se chama amor e a outra, sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e se formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. Então, pelo amor, a gente vai até o próximo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo onde fala de fora da caridade não há salvação, tem uma linda mensagem de Paulo, onde ele coloca exatamente isso, né? Que o homem só tem como amar a Deus se amar o próximo, porque Deus está no próximo. E só tem como amar o próximo se amar a Deus. Então, o serviço aos semelhantes, nós estamos manifestando o amor de Deus a outra criatura, sentindo em nós primeiro, porque aí eu me auto-ilumino, me formoseio por dentro, né, na iluminação que acontece através da prática das virtudes no meu interior, isso me emana, né, eu vou transmiti-la ao outro. É um reflexo das minhas próprias virtudes. E a ciência já está até descobrindo que quando nós pensamos em Deus, quando nós pensamos no ato de caridade, nas virtudes, as nossas têmporas se iluminam. Então, o nosso corpo ele já é totalmente desenhado, construído para se auto-iluminar. Para mostrar o reflexo da iluminação do espírito nele mesmo e no próximo. E pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Quando nós buscamos instruirmos, como Jesus lá nos orientou, então primeiro a gente ama, fazendo exatamente, seguindo o roteiro que o Espírito de verdade nos colocou. Amai-vos. Então, no amor, a gente serve ao semelhante, assim, a gente se auto-ilumina. E quando a gente está na busca de nos instruirmos, nós temos o amor daqueles que antes de nós se auto-iluminaram e vêm nos auxiliar, né, para cumprir a lei de solidariedade. E eles comunicam em nós o reflexo das suas próprias grandezas, nos impulsionando para o alto. E agora ele termina lindamente, eu amo essa parte. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. E através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Olha a conexão perfeita com a mensagem do Espírito de verdade. Amai-vos, primeiro mandamento. Segundo ensinamento, instruí-vos. As duas asas da evolução, sempre juntas, fortes, seguindo juntas.
Você já conheceu esse texto? Eu não. Eu queria. É de Emmanuel que você falou, né? Que é É, Pensamento e Vida. Pensamento e Vida. Uhum. Livrinho aqui, Pensamento e Lindíssimo Vida. mesmo. Depois eu tenho a bibliografia de todas as mensagens que eu estou trazendo aqui. Ah, ótimo, que aí a gente compartilha. Muito bom. Linda, linda, linda mensagem. E aí nós vamos ver mais uma mensagem do irmão Honório, em que ele vai nos trazer um convite, uma instrução especificamente para nós, espíritas. Lá nessa mesma obra, Eu, Espírito Aninha, Imortal. Uhum. desculpa interromper. Você Imagina. poderia voltar, é porque eu estava pensando aqui, você poderia voltar o outro Uhum. slide? Esse aqui? Eu achei interessante ele colocar no final que a necessidade das duas asas, delas marcharem juntas, e ele traz a inteligência e a bondade, Uhum. você vê que ele aponta atributos e virtude. Essa conexão do potencial, o atributo, e o desenvolvimento da virtude. Então, são duas propriedades nossas, duas potencialidades nossas, que Uhum. estão em estado latente no homem, desde que ele foi criado por Deus, Uhum. e que ambos, tanto os atributos quanto as virtudes, nós somos sim capazes de desenvolver. Então, por isso, isso tem uma ligação direta com a questão 115, que foi dado a missão e que aquele que se submete às leis chega mais rápido do que Uhum. aquele que murmura. Como a gente vê e observa que os espíritos estão, Emmanuel, Joana, tantos outros, Manuel Flomeno, tantos outros, Ivone, todos Uhum. numa pauta na congruência com a fala do Cristo. Sim. Eu achei bem interessante ele trazer o exemplo do atributo e o exemplo da virtude. Muito bom exemplo. Trazer a questão 115, né? Como realmente é uma questão tronco e está em muitas questões, né? Ela permeia muitas mensagens. E realmente, os atributos divinos só serão desenvolvidos, né, na nossa potencialidade junto com a bondade, né? Porque senão nós seremos só seres inteligentes, como temos muitos hoje em dia, mas sem a bondade. Você tem o Não. atributo, você tem, mas você também tem a semente das virtudes. Ele Sim, sozinho, ele é importante, mas o valor real está quando o atributo vem acompanhado de mãos dadas juntos com a sim, virtude. exatamente. Todos são sementes em nós, né? Para Só isso. esperando nossos esforços para que eles possam E germinar e crescer. gratidão, Soninha. Eu que agradeço, muito grata mesmo pela colaboração. E aí nós vamos de novo voltar para Honório, que vai trazer um convite específico para nós de novo, né? Com relação ao nosso compromisso no movimento espírita. Ele vai dizer: assim, podemos dizer que o compromisso profundo do espírita nos dias atuais não é de se pensar criatura humana apenas, mas que está na fase da humanidade, rumando para a plenitude, a sua angelitude. É convidar a criatura a se pensar imortal. Isso modifica todos os parâmetros da família, da sociedade, do relacionamento, no movimento espírita, no relacionamento em nossas convivências sociais, porque a partir do momento em que eu sei, que eu me sinto, e a partir do momento que eu sou espírito imortal, tudo mais é uma conexão com Cristo e com Deus. Muitas vezes, amigos, eu sei que não é sempre que a gente consegue se pensar imortal.
né? Porque ainda estamos muito, vamos dizer assim, muito presos à nossa personalidade. Então, a gente se esforça para pensar imortal. Quantas vezes por dia nós pensamos, nós agimos e nós nos sentimos seres imortais, né? Porque isso vai modificar tudo ao nosso redor. Porque quando nós pensamos como seres imortais, nós fazemos decisões de seres imortais. Porque é que nem aquela mensagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala do homem no mundo, né? Estejais no mundo, fazeis o que no mundo, as coisas mundanas, mas a tudo que fizeres, entregai-vos a Deus. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz muita coisa desconectada com o que realmente somos. Então, é nos fazer uma pergunta: tudo que eu estou fazendo, o que eu estou querendo fazer agora, é algo que é bom para mim como espírito imortal? Essa é a vontade de Deus para mim? Para que eu possa fazer escolhas conectadas ao ser, promovendo o ser que eu sou. E aqui, no final, ele deixa claro dois movimentos, duas virtudes muito importantes que somos convidados a desenvolver também, que é a espiritualidade, nos sentindo imortais, e a religiosidade, que é a conexão com Cristo e com Deus. Porque através da espiritualidade, se eu sei que eu sou um espírito imortal, então eu vou buscar me conectar com o ser que me criou imortal, que é o atributo, um dos atributos que Deus nos concedeu, que é a imortalidade. Eu me conecto com essa virtude em mim. Eu vou procurar desenvolvê-la em todos os contextos da minha vida. Estamos nessa fase da humanidade. Não estamos mais na fase de que estamos apenas seguindo nossas emoções primárias, as nossas reações do nosso cérebro reptiliano. Estamos aqui para superar, para sublimar e desenvolver o nosso córtex frontal, que é onde estão as virtudes, o raciocínio, né, a clareza das decisões. Estamos aqui já nessa fase, já passamos por muitas fases, já vivemos muitas outras realidades. Estamos aqui, meus amigos, nesse momento, nesse agora, vivendo esta fase. Que possamos aproveitar melhor a fase que nós estamos, que é essa dádiva que o Espiritismo é nas nossas vidas. E como nos trouxe uma obra maravilhosa, um recado que foi trazido nessa obra maravilhosa, que eu recomendo a todos, imagino que muitos daqui já leram, que se chama o livro Voltei, do irmão Jacó, que foi psicografado pelo Chico Xavier, e que o irmão Jacó, não sei se aqueles que não leram a obra e que não sabem, é o pseudônimo de Frederico Figner, que foi um grande espírita no Brasil, participou do movimento espírita muito atuante, ele foi dirigente da FEB, ele participou de muito do espiritismo nascente no Brasil, e ele prometeu aos seus compadres que quando ele desencarnasse, ele viria dizer o que acontecia do lado de lá. E quando ele chega no mundo espiritual, ele descobre que não era bem assim, que tudo que ele tinha aprendido e pensado não foi exatamente aquilo que ele encontrou. E é uma lição belíssima para todos nós, que é importante que nós leiamos essa obra com esse sentimento de aprendiz, de ver em nós o que em nós estamos agindo de maneira similar a que ele agiu. Porque ele se humilda ao ponto de trazer a situação em que ele estava numa forma de nos ajudar. E lá no prefácio dessa obra, ele vai trazer exatamente isso. Ele vai trazer o objetivo que ele escreveu, essa obra. E aqui está o que ele nos trouxe. Ele faz um outro
apelo a nós, do Espiritismo. Ó amigos do Espiritismo que amamos tanto. É para você, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei essas páginas, sem a presunção de convencer. Então, ele não tinha nenhuma intenção de nos convencer do que o que ele estava trazendo era verdadeiro ou não. Ele traz, então, aqui um símbolo muito grande, né, de humildade. Estou apenas trazendo grafando essas páginas, porque eu amo, né, meus amigos do Espiritismo. Não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, e nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Então, eu sublinhei aqui essa frase para que nós possamos refletir um pouco. Não se acreditem quitados com a lei. Que lei que ele está falando aqui? A lei, Muitos de nós, a lei maior ou as leis divinas no geral? a lei maior, eu diria, que é a lei de amor. Uhum. Lei de amor, justiça e caridade. Por que que você acha que seria essa lei, Mariana? Porque, pelo pouco que eu aprendi, né, o pouco que eu sei, as outras leis desdobram dessa lei maior. Essa lei maior é como se fosse a guia, a lei, não lei mãe, assim, né, mas elas provêm da lei de amor, justiça e caridade. Então, para mim, Uhum, deu, se é essa lei que ele se refere. uhum, isso mesmo. E para que que nós reencarnamos? Para cumprir qual lei? A lei de amor, né? A lei maior. Se nós nos reencarnamos para cumprir essa lei, é para que nós possamos, é porque de alguma forma, no passado, em outras existências, nós não agimos de acordo com essa lei. Então, através da lei de compaixão, nós fomos de novo presenteados na dádiva da reencarnação para que nós possamos quitar os nossos débitos com essa lei. Não é sofrer, não é sermos punidos, porque muitas das vezes a gente pensa assim, ah, é a lei de causa e efeito, né? Estou aqui, eu vou sofrer porque eu já fiz muita coisa errada, então eu vou sofrer. Não, porque a lei de causa e efeito, ela sim vai trazer as consequências das nossas causas, mas se a lei de causa e efeito, ela está sujeita, como todas as outras leis, à lei maior, então a lei de compaixão suaviza as consequências das nossas causas. Então, quando nós estamos aqui trabalhando no bem, cumprindo as nossas tarefas com amor, reparando os nossos débitos com amor, nós estaremos cumprindo o nosso dever de solidariedade humana e quitando os nossos débitos. Mas muitas das vezes nós não estamos realmente fazendo isso, porque nós estamos atendendo os deveres de solidariedade humana, achando que nós já estamos nos quitando com a lei, mas sem fazer os esforços que nos cabem, sem fazer essa conexão com Deus, né, que nos traz o espírito honório, sem realmente nos espiritualizarmos. E é isso que ele vai colocar em seguida. E ele também coloca: ajudem a si mesmos. Muitas das vezes a gente vai para a casa espírita e pensa assim: poxa, vou lá porque estão precisando de mim. Não tem ninguém para ficar com as crianças. Não tem ninguém para dar água nos passes. Não tem ninguém para dar os passes. Vou lá ajudar. Nós estamos ajudando a casa espírita mesmo? Ou estamos ajudando a nós mesmos? Isso mesmo. Aj- Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Para nós, é uma dádiva sermos os trabalhadores da última hora. Termos a benção de trabalharmos na seara de Jesus, para que nós possamos começar a quitar os nossos débitos com a lei.
E aqui ele coloca: nem se supõe habilitados ao paraíso por receberem manifesta proteção de um amigo espiritual. Alguém que leu aqui a obra, sabe qual foi o amigo espiritual que o auxiliou? O Andrade, o anjo da guarda dele? Foi um outro amigo espiritual, Foi Bezerra. mas Bezerra de Menezes. Ele veio ajudar. E E mesmo. Uhum, pode falar, Leila. é interessante essa fala dele aqui, porque ele tinha um movimento muito considerável da filantropia. Ele Uhum, ajudava muito. E sim, ele coloca, mas ele teve esse movimento durante muito tempo, ele teve valores imensos, né, no trabalho que ele fez enquanto trabalhador espírita, mas ele narra mais para frente, não sei onde, no livro, sobre esses deveres evangélicos. O que que é o dever evangélico, né? boa pergunta. O que que é um dever evangélico? Ajude a si mesmo no desempenho dos deveres, porque não é, na verdade, não é a obrigação, né? Mas o dever, Não. né? Ajude a si mesmo no desempenho dos deveres evangélicos. A pergunta fica para nós, para a gente pensar, Uhum, ok, o que é o dever evangélico? E por que ele alerta-nos, sugere que a gente não fique achando que estou quitado com a lei porque eu recebo, olha aqui, ó, a ajuda dos amigos espirituais. Estou falando quando encarnado, né? E aí sim. me faz pensar, sabe, Soninha e amigos aí, quantas vezes a gente acha assim, ah, mas meu protetor vai cuidar. Ah, não, mas tem meu anjo de guarda que delega as Uhum, coisas, terceiriza as responsabilidades para os espíritos, quando o dever é nosso, conosco mesmo. E nem por termos um anjo de guarda, que todos temos, nós não temos privilégio nisso, né? Então, eu estou achando essa fala. Eu já li esse livro faz muito tempo, nós estudamos juntos e tudo aí, mas cada vez que a gente lê, a gente vai vendo mais profundamente os convites desses espíritos para nós, né? Dá para entender verdade. perfeitamente que ele traz o exemplo dele para nós. Isso, Percebam, meus amigos. E quem de exato, nós, às vezes, não teve, ou não está tendo, ou não pode ter algum desses movimentos em algum exato, com certeza. E é por isso que eu chamou trouxe, bem, porque me chamou muita atenção para mim e me também. tocou muito o coração, porque me fez pensar como eu estou me sentindo nas tarefas espíritas, né? É, Nos deveres evangélicos, né? é, Porque essa é uma grande questão, porque muitas vezes a gente acha que está fazendo algo para a casa espírita, mas Jesus precisa de nós? Ou nós que precisamos de Jesus? E aí, essa sua fala, Leila, me recordei do filme do Divaldo, do Mensageiro da Paz, em que ele vai, sem estar preparado, fazer uma palestra. hum, Porque ele acha que, né, vai Espírito vai vir um ajudar. mentor espiritual e vai fazer por ele. Até aconteceu isso, mas não por ele, não pelo mérito dele, mas pela necessidade e pelo respeito à audiência que estava lá esperando. Então, muitas vezes a gente também tem esse engano, né? Ah, chega lá, eu falo qualquer coisa, eu faço qualquer coisa, né? A evangelização espírita infantil, às vezes também tem esses sofismas, ah, são só crianças. É um dos públicos mais exigentes que nós temos na casa espírita, as crianças, porque eles observam-nos com muita atenção e eles sabem se nós estamos realmente falando do coração ou não. Eles se aproximam ou eles se afastam. Não tem palavrinha, tem palavra cheia com as crianças. Então, as crianças têm me ensinado muito na evangelização infantil. Como praticar, como sentir, como desenvolver
esse sentimento de amor, esse sentimento de reflexão, em como que eu posso trazer isso para as crianças, porque eu só consigo levar aquilo que eu pratico. É a virtude que eu levo ao outro, é reflexo da virtude que eu estou praticando. Né? E ele vai fazer mais alguns comentários, né, sobre o seu recado no prefácio do livro. Ele coloca que o Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Eu falo-lhes hoje com a experiência mais dilatada. Depois de muitos anos nas lides da doutrina, estou recompondo a aprendizagem a fim de não ser companheiro inadequado ou servo inútil. Isso tocou profundamente meu coração, porque eu percebi que Espiritismo realmente não é uma graça apenas recebida, é uma necessidade de nós nos sentirmos, sabermos, sentirmos espíritos imortais, nos espiritualizarmos, realmente buscarmos sentir que somos espíritos imortais, para que possamos estarmos mais habilitados para não sermos uma figueira seca, termos realmente frutos para doar, sermos um companheiro adequado na casa espírita, sermos um servo útil em qualquer lugar que estejamos. E para finalizar, ele coloca aqui: guardem a certeza de que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. É código da sabedoria celestial cujos dispositivos não podemos confundir. Olha, meus amigos, muitas das vezes a gente olha o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, decora frases, ensinamentos brilhantes, realmente são brilhantes os ensinamentos do Cristo, são ensinamentos sublimes, mas que não tocam o nosso coração. Lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai já nos avisar sobre isso. Ele coloca que todo mundo admira a moral evangélica, proclama a sua sublimidade, a necessidade, mas muitos o fazem por confiança no que ouviram falar sobre ela, ou pela fé em algumas máximas que se transformaram em provérbios. Porém, poucos a conhecem a fundo, menos ainda a compreendem e sabem deduzir as suas consequências. Por quê? Essa falta de entendimento do Evangelho de Jesus, não só como um conjunto brilhante, mas como um código de sabedoria celestial. Muitas vezes a gente fala assim, a gente repete mecanicamente: ah, conhecereis a verdade vos libertará. Onde que está essa passagem? Para quem Jesus falou? Que momento que estava vivendo? Qual o contexto disso tudo? O que que ele tentou passar? O que que ele tentou informar sobre isso? Nós apenas repetimos, né? Mas esquecemos de entender o significado profundo. É, de novo, é o entender o sentido desse ensinamento na minha vida é que vai me trazer propósito e me transformar. E o código da sabedoria celestial, olha que lindo! O código da sabedoria celestial, o Evangelho de Jesus, é esse código. O que é um código? É algo com um conjunto de leis, um conjunto de normas, certo? Da sabedoria celestial, que é o nosso Mestre Jesus. Quem é o nosso Mestre Jesus? O Espírito puro, um Espírito que já desenvolveu em si todas as virtudes, cumpre todas as leis. As leis estão nele, se movimentam nele. Então, ele trouxe toda essa sabedoria, todos esses ensinamentos no seu Evangelho. Como ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, nos indicando o caminho a seguir. Nós só precisamos ter a boa vontade de decifrar esse código. E o Espiritismo, ele nos ajuda nisso ou não? Demais. Na questão 627, os Espíritos falam isso.
né? Eles falam, na questão 627, Kardec vai perguntar para os espíritos benfeitores, vou até abrir aqui para a gente relembrar, porque agora que me veio essa questão. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dos espíritos? Terão que nos ensinar alguma coisa nova? E a resposta dos espíritos superiores é: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Olha aqui, muito necessário é que aquelas leis. Faz-se mistério que agora que a verdade se torne inteligível, é necessário que aquelas leis sejam explicadas, deixando claro que o Evangelho de Jesus é um código moral de leis. E aí eles colocam: o ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões e nem falsear os sentidos de uma lei toda de amor e caridade. Essa é a sabedoria celestial e essa é a grande missão da doutrina espírita. Começa dentro dos nossos corações, ouvindo esses queridos amigos que participaram da doutrina espírita como nós estamos participando e que vêm trazer essas mensagens para nós. Muito bem, então nós estamos numa era de transformação moral, concordam? Então vamos dar uma passeadinha no Espiritismo para ver como que ele se iniciou? Então, o Espiritismo tem 4 fases. A primeira fase é a fase dos fenômenos, né? Da observação dos fatos, a curiosidade que desperta a busca para a verdade. Então, tem as mesas girantes, tem toda aqueles fenômenos acontecendo para chamar a atenção. A segunda fase do Espiritismo foi a codificação, a sua codificação, a organização dos ensinamentos, né? Kardec, os espíritos, codificando a doutrina espírita, trazendo toda essa clareza que nós acabamos de ver aqui no Livro dos Espíritos e o fundamento. A terceira fase é a intelectualização, a compreensão pela razão, o estudo, raciocínio, análise, para entender as leis espirituais e aplicá-las à vida. Então, todo aquele, aquele, aquelas obras que saíram depois que o Espiritismo foi depois da codificação, né, vários escritores, Leon Denis, Camille Flammarion, tantos outros autores trouxeram muitas obras para nos ensinar a entender o Espiritismo pela razão, pela compreensão da razão. E agora, meus amigos, nós estamos na quarta fase, que é a moralização, a transformação do coração. Viver o bem, praticar a caridade é a finalidade maior, que é a evolução rumo à perfeição. Então, tudo foi colocado de uma forma que nós chegássemos onde nós estamos hoje, que é a transformação moral, e isso é urgente na sociedade que nós estamos vivendo hoje, principalmente porque o nosso planeta está passando por essa regeneração. Mas o planeta sozinho não vai se regenerar. Quem vai regenerar somos nós. É através da transformação do coração que cada um de nós auxilia o planeta a se transformar também. Então, esse é o grande convite e a grande missão do Espiritismo: viver as leis divinas que Jesus ensinou. E Kardec traz lá na Revista Espírita de 1864, a missão do Espiritismo. Ele coloca que é combater a incredulidade pela evidência dos fatos. É reconduzir a Deus os que o negligenciavam e provar o futuro aos que creiam no nada. Quais são as três bases do Espiritismo? Alguém lembra? Os 3 aspectos do Espiritismo. Ciência, filosofia e religião. Muito bem. Então, vamos comparar esse ciência, filosofia e religião com o que Kardec nos traz aqui? É combater a incredulidade pela evidência dos fatos. Qual aspecto é esse? Ciência. Muito bem.
Fatos, né? Evidência dos fatos, ciência. Reconduzir a Deus os que o negligenciavam. Religião. Religião. Provar o futuro aos que criam no nada. Filosofia, Uhum. não é verdade? Então, a fase da ciência, fenômenos, né? A fase da codificação, a fase da filosofia, a intelectualização, e hoje nós estamos na religare. Nós estamos na religação dos nossos corações, voltando a nos sentirmos, nos aproximando de Deus, conforme nos traz a questão 115, conhecendo tudo isso para nos aproximarmos de Deus. Pensar, fazer, sentir. Agora, meus amigos, eu pergunto: qual a missão do movimento espírita nos dias atuais? O que vocês acham? Ó, o que me vem na cabeça sei, é a gente plantar semente, semear Uhum. Semente aonde? Semear a semente onde? em todos os tipos de solos. Mas para eu semear a semente, eu preciso tê-las. Sim, Então, primeiramente, eu semeio onde? em mim. Em nós, né? Em nossos corações. E Uhum. aí nós vamos semear a semente nos outros corações. É através da fala só que a gente faz isso? Não. Do Não. nosso- Conforme São Francisco de Assis diz, né? Ele falava para os seus companheiros: filhinhos, vão e preguem o evangelho. E Uhum. se for necessário, usem palavras. Então, é o exemplo, como Emmanuel nos traz. A fala convence, mas o exemplo arrasta. Então, o exemplo que o Espiritismo hoje, o movimento espírita está sendo convidado a reviver é o cristianismo redivivo. É o cristianismo dos primeiros cristãos. Esse é o convite que nós estamos recebendo hoje. É a transformação moral. Mas, Sônia, como é que eles viviam? Como que era o cristianismo primitivo? Como que é isso? Porque eu não me lembro se eu era cristã primitiva. Bom, se nós fôssemos cristãos primitivos, talvez não estivéssemos mais aqui. Ou estivéssemos até como missionários, né? Porque eles viviam exatamente como o Evangelho de Jesus ensinava. Mas como que a gente sabe? As obras idôneas estão ali para nos ajudar. Uma obra específica que nos detalha com muita clareza como era o Espiritismo, como era o cristianismo naquela época, essa obra maravilhosa de Paulo Estevão. Ele vai nos descrever como que eram as igrejas de Antioquia, como era a igreja de Antioquia. Lembram? Lá na obra de Paulo Estevão? Vamos relembrar um pouquinho? Então, aqui ele dizia que vivia-se ali no ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigorosíssimas do judaísmo, sem nenhuma preocupação em mostrar, em ter templos suntuosos. O espiritismo, ele vive, como diz Emmanuel, né, a época do humilde de Assis. Não tem templos grandes, suntuosos. O espiritismo geralmente é uma casinha aqui, uma casinha ali, um basement. E nós estamos ali representando o cristianismo, né? Buscando com a simplicidade pura. Havia riqueza porque não faltava trabalho. Todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite nas reuniões com a bênção de Deus. Então a riqueza era que vinha do trabalho. Paulo fazia isso. Ele trabalhava no tear durante o dia, conversando com todos que se aproximavam dele, e à noite ele estava nas reuniões da igreja. Os israelitas, distantes do foco das exigências farisaicas, cooperavam com os gentios, sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais.
Raríssimos os que falavam na circuncisão e que, por constituir uma franca minoria, eram contidos pelo convite amoroso à fraternidade e à união. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos de amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. E ali eles colocam mais e mais e mais detalhes. E olha, gente, quantas leis divinas aqui exemplificadas: lei de fraternidade, lei de solidariedade, né? Lei de compaixão, as dores e os júbilos de um pertenciam a todos, lei de união, a lei da união, né? Trabalho, a lei do trabalho, a lei do amor, todas exemplificadas, todas vividas, todas muito claras sendo vividas. É esse o convite para o movimento espírita hoje: reviver isso, reviver o cristianismo primitivo, trazendo de volta a vivência, a prática do evangelho, a moral cristã e a compreensão do mundo espiritual. Essa é a grande missão da doutrina espírita. Esse é o exemplo que nós podemos dar a todos que se aproximem de nós, no trabalho na casa espírita ou fora dela. E aí, então, nós vamos agora entender um pouquinho sobre o tema que nós trouxemos hoje. Depois de todas essas reflexões, nós vamos entender um pouquinho o que realmente Kardec quis nos ensinar nessa mensagem de bons espíritos verdadeiros cristãos. Antes dele iniciar essa mensagem, que é o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu só confirmar se é o item 3 ou o item 4, porque o item 3, que agora me deu uma dúvida. O item 3, ele vai falar sobre os bons espíritas, não, o homem de bem. É o item 4, os bons espíritas. O item 3, ele vai falar do homem de bem. E aí ele vai colocar o homem de bem, todas as características do homem de bem, que seria o ser humano de bem. E nessas características do ser humano de bem, a primeira frase que ele coloca é que o ser humano de bem é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Então, nós estamos vendo que é o exemplo do sede perfeitos, que é onde esse título, esse tema está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele vai colocar várias características desse ser humano de bem, que quando a gente começa a ler, a gente fala, meu Deus, ainda estou muito distante de tudo isso, né? Mas vamos lá, fazendo os esforços para cumprir, em primeiro lugar, essa lei de amor, justiça e caridade, porque conforme a Mariana disse, tudo que vem depois vem em decorrência dessa lei maior. E aí Kardec vem nos trazer o que é o bons espíritas. E aí ele coloca que o espiritismo, bem compreendido e principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima. Que resultados acima? A lista enorme lá do que é um ser humano de bem. E caracterizam-se o verdadeiro espírita, bem como o verdadeiro cristão. Então, o homem, o ser humano de bem, é a característica do verdadeiro cristão, do verdadeiro espírita. Pois um e outro agem da mesma forma. O Espiritismo não institui nenhuma moral nova, só facilita aos homens a inteligência e a prática da caridade e do amor do Cristo. E nos faculta essa fé inabalável, esclarecida, né? Que aqueles que duvidam ou vacilam acabam encontrando. Isso que é esse espiritismo bem compreendido e principalmente bem sentido, que é o que a gente vem repetindo sempre, é não só compreender, compensar e saber, mas sentir qual o sentido disso na minha vida é que vai caracterizar-nos como o ser humano de bem, o espírita verdadeiro e o cristão verdadeiro. E Kardec, ele vai falar depois sobre como que isso é possível, né? Como que muitas vezes, apesar disso tudo, as pessoas ainda terem dificuldades de realmente entender o Espiritismo? Será que falta algum esclarecimento? Mas se os próprios espíritos, lá na questão 627, dizem que a mensagem é clara, vem com clareza e vem com muita
né, de forma inteligível, que é para nós não falsearmos mais essa mensagem. Então, o que será que precisa? Será que precisa de uma inteligência surreal, assim, muito grande? Mas aí mesmo, ele fica fazendo várias perguntas e ele mesmo respondendo, como é do feitio do codificador. E aí ele coloca, mas se às vezes a gente vê moços saídos da adolescência e que se tocam pelas mensagens do Espiritismo de uma forma tão profunda, e homens que muito inteligentes não conseguem entender, não conseguem apreender a mensagem. E aí ele vai colocar que, na verdade, a parte material da ciência só requer olhos de ver, mas a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, e que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade, do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento do espírito. O que é a maturidade do senso moral? O que é essa sensibilidade? Se não é exatamente tudo isso que a gente está falando aqui, se é o conhecer, entender o conhecimento disso na minha vida, sentir o amor, porque quanto mais eu conheço as verdades espirituais, quanto mais eu conheço as leis divinas, quanto mais eu investigo as leis divinas, como está na questão 619, mais eu vou desenvolvendo uma afeição por elas, essa sensibilidade. Mais eu vou sentindo um amor por elas, porque eu percebo quanto elas me protegem de mim mesma, muitas vezes. Como a lei de causa e efeito, que muitas vezes a gente tem uma ideia errônea dela, a gente acha que a lei de causa e efeito é para nos punir, mas é para nos proteger. Porque se nós não se nós não sofrêssemos as consequências dos nossos atos, como que a gente ia aprender que aquilo que a gente estava fazendo não era amoroso, justo ou caridoso? Então, nós vamos desenvolvendo, a gente, pela inteligência, a gente vai conhecendo e vai desenvolvendo essa sensibilidade, essa maturidade do senso moral, que é saber fazer escolhas, saber refletir, saber discernir, saber fazer escolhas amorosas para nós mesmos. E essa maturidade do senso moral, ela vem, conforme a palavra mesmo diz, maturidade só vem com o tempo, com as encarnações que nós vamos passando. Mas podemos hoje já desenvolver mais o nosso senso moral ou não? Podemos, a partir de agora, buscar, através da reflexão, da meditação, nos sensibilizarmos com a mensagem de Jesus em nossos corações ou não? Com certeza. Com certeza, não é verdade? Então, nós vamos ver isso muito bem claro também lá no filme do Divaldo, quando a dona Etelvina, numa reunião mediúnica, tem um espírito obsessor que está muito revoltado e o doutrinador não está conseguindo auxiliar. Ela vem de uma forma muito calma, conversa com esse espírito e fala para ele: Eu te amo. Uhum. Se eu pudesse, eu colocaria você no meu colo e o trataria como um filho. Eu entendo os seus sentimentos, eu entendo que é a sua revolta. Ela fala então a linguagem do amor, é essa maturidade do senso moral, é essa autoridade moral que Jesus exemplificou tantas vezes. E Kardec continua. Ele vai falar agora dos espíritas imperfeitos. Em alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria, e que não permitem que o espírito, ou melhor, para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que pouco lhes modifica as tendências instintivas. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Ou seja, são aqueles espíritas que ainda estão focados lá na primeira fase do espiritismo, lá nos fenômenos, estão ainda entusiasmados com fenômenos e eles sentem, eles acreditam nos espíritos, mas eles não se veem e não se sentem espíritos. Os espíritos são aqueles que aparecem na reunião mediúnica. Só. Eu não sou. Eu sou fulano de tal, CPF tal, RG tal, endereço tal. Então, é como se desidentificasse num processo de auto-engano de quem realmente são. E aí não buscam a moral, ficam apenas focados nos fenômenos e não se modificam.
Estes são os espíritas imperfeitos. Alguns ficam no caminho ou se afastam dos seus irmãos em crença porque recuam à obrigação de se reformarem ou ao dever consciencial de se transformarem moralmente. Contudo, olha a esperança. A aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que os tornará mais fácil, segundo, noutra existência. Então, mesmo que hoje, agora, eles não se transformem, numa outra existência, já virão com esse conhecimento, já terão um passo à frente. E olha a importância de nós buscarmos estarmos né, cumprirmos, né, atentarmos para a mensagem do irmão Jacó, buscarmos ser companheiros úteis, servos úteis, buscarmos ver a questão dos espíritos e nos sentir como eles, de buscarmos nos autotransformar. E, finalmente, Kardec vai trazer aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha um grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de forma mais completa a matéria, dá uma percepção mais clara do futuro, e os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as cordas mais, né, as fibras que nos outros se tornam inertes. É como se fosse um instrumento que toca e o coração se enche de encantamento. Em suma, é tocado no coração pela fé inabalável, né? Porque inabalável se torna a sua fé. Então, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que se emprega para domar suas más inclinações. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, o outro aprende alguma coisa de melhor e se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme à vontade. Nós não estamos falando aqui de que nós já somos perfeitos, de queremos ser perfeitos, né? Como está lá na instrução do Cristo, sede perfeitos. Nós estamos nos esforçando para nos aperfeiçoar, se tivermos firmes à vontade. Então, esse é o grande caminho, né? É a grande luz que o codificador nos traz aqui nessa mensagem, para nós nos reconhecermos nessa mensagem. Será que eu estou sendo um espírita sincero, verdadeiro e sincero, ou ainda estou como espírita imperfeito? Fica para cada um de nós refletirmos. E agora, meus irmãos, eu gostaria de trazer, já encerrando a nossa conversa, um poema que eu ouvi o Afro Stefanini declamar. Ele não declamou, ele cantou. Mas eu não vou me atrever a cantar para vocês, então eu vou declamar. E esse poema me tocou muito meu coração quando eu escutei. E eu me lembrei desse poema e eu gostaria de trazer para todos nós, para que nós pudéssemos sentir mais o nosso compromisso espírita em nossos corações. Ai, meu Deus, como é tão triste quem a fé não cultivou. Deixou a alma de lado e pelo corpo interessou. Se esquecendo que a ampulheta do tempo não para não. Por mais lindo seja o corpo, é enfeite. Chega um dia tomba morto, rumo à degradação. Alguns querem o destaque, honrarias e louvor. Montam o palco da vaidade, desfilam o seu valor. Se esquecendo que a vida é um rio que corre além. Mandam, desmandam, embargam, mas na terra existe um fato: ninguém é melhor do que ninguém. Outros querem o poder, sem saber como usar. Querem tudo nas mãos e querem a todos controlar. Se esquecendo que o tempo rói toda a estrutura. São loucos gritando ao vento, cheios de dor e tormento, rumando para a sepultura. Certamente os amigos devem estar se questionando. Esses são os materialistas, vivem só no desengano. Mas lamento informar que esta postura de ateu não são os materialistas que preenchem largas listas, mas sim os espiritistas que esqueceram-se de Deus. Então, resumindo, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai,
E porque está na terra um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus, consolação pela fé e esperança. Encerramos com uma frase de Honório que dirá: e poderemos, pois, utilizarmos da sublime frase de Jesus: eu, espírito imortal, venci a transitoriedade dos apegos ao mundo. Vós também podeis. Honório. Que nós não nos esquecemos de Deus, queridos amigos. Que possamos ser bons espíritas, verdadeiros cristãos, sentindo cada vez mais isso, esse sentimento de imortalidade em nossas vidas. Encerrando com Jesus, como eu sempre faço, este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. João 15:17. Gratidão, querida. Muito, muito bom. Gratidão. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço do fundo do meu coração a possibilidade de trazer esses conhecimentos, de compartilhar com vocês essas mensagens que nossos irmãos nos trouxeram, que eu sou apenas uma transmissora, nada mais. E estou buscando também aplicá-los na minha vida, cada vez mais. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Gratidão. Gostaria de trazer, se alguém quiser, né, trazer a Fazer palavra. Foi Alguma coisa? emocionante. Gente, Tocou profundamente o meu coração, Soninha. Gratidão, Você Leila. fala. Isso foi o que eu pude trazer. Você falou com a energia do amor. Acredito que a gente, todos nós tenhamos sentido. Eu estou falando de mim e acredito que também os colegas tenham sentido isso. Você falou envolvido em profundo amor. E realmente, quando você fala eu agradeço, eu conhecendo você, minha irmã, eu sinto de você a virtude da gratidão. E quero dizer a você que eu retribuo com gratidão a você, a equipe do Sol, que nos proporciona momentos como esse, nos convites que eu estou vendo aqui na telinha, o da Alessandro, que também já fez palestra para nós aqui. Gratidão a vocês que se dispõem a isso. Gratidão. É uma bênção para nós. Para nós também, Leilinha, para nós também. É uma forma que nós temos de praticar esse amor, essa caridade conosco mesmo, nos colocando à disposição de trazer, trabalhando em nós primeiro, para que a gente possa trazer para vocês. Mas gratidão imensa. Gratidão. Gratidão. Gratidão de estar aqui agora e poder ouvir de novo a sua voz e trazendo esse presente maravilhoso para essa noite. Foi realmente como a Leila acabou de falar. Não tem um adjetivo que possa descrever a nossa gratidão por receber esse presente hoje à noite. E quantas meditações nós podemos tirar dessa sua fala, que foi bem generosa, bem substancial, não é? Foi um jantar com todos os cursos, né? O que vem antes, o que vem, né? E muitas sobremesas, com certeza, muitas doçuras. Então, gratidão, gratidão a todos os presentes também, ao Sol, que continua promovendo essas oportunidades de nós trazermos outras pessoas para dizer para nós, trazer essas preciosidades, porque faz parte da vida deles. Gratidão a Cristina, que organizou tudo isso, que fica aqui também de bandeira na mão, sempre colocando aqui para a gente tanta coisa boa. Gratidão, Soninha, que você venha outra vez, pois já está convidada. Eu que agradeço a paciência de vocês e gostaria apenas de dizer que muitas vezes a gente está apenas transmitindo o que a gente aprende, né? A gente busca Uhum. aprender e compartilhar. Então, se essa palestra tocou o coração de vocês, ela tocou muito a mim, mas foi
uma inspiração muito grande que eu recebi, uma ajuda muito enorme dos mentores espirituais do Sol, com certeza, do FSS. Então, é a eles que eu peço que vocês agradeçam. E eu também agradeço muito. Gratidão mesmo, querida. Eu sei que a gente já Gratidão. está com um tempinho um pouco passado, eu sei que é muito. Até existe uma diferença muito grande, né? Aí tá Uhum. Marli, tá Giovana lá no Brasil, o pessoal do Brasil, delas são. Guerreiros, guerreiros de A estar gente aqui com a gente. agradece muito, muito a presença de vocês, porque é sempre muito especial ter todos vocês aqui nesses nossos encontros fraternos que são tão abençoados, eu posso dizer assim, né? Abençoados mesmo. A gente sente as bênçãos desses mentores conosco, dessa fraternidade que a gente compartilha, que é tão importante para nós, né? Que dá esse sustento e essa força para a gente continuar nesse caminho, né? Que é com tantas bênçãos e com tanta generosidade, que eu digo desses mentores, trazer essas energias, né? Salutares que a gente sente. Então, isso aí é uma bênção, realmente. Então, eu gostaria de saber se alguém mais tem algum comentário, alguma para a gente poder terminar, que eu sei que já está passando da meia-noite para muitos de vocês. Então, nós